Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E queremos, com a graça de Deus, apresentar a todos os irmãos e amigos internautas uma mensagem da segunda lição deste segundo trimestre do ano, onde nossas escolas bíblicas dominicais estudam sobre o caráter do cristão moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. É uma palavra de vida e uma palavra de restauração, onde, à luz de Gênesis, capítulo 4 e os versículos 8 ao versículo 16, que eu quero não ler na íntegra, porque você pode acompanhar em sua Bíblia, mas esses versículos nos falam da forma como Caim enganou o seu irmão Abel, se fazendo de amigos, de companheiro e de ajudador, e o convenceu a sair os dois a sós, a fim de que pudessem certamente conversar, quem sabe, sobre os sacrifícios que ambos haviam oferecido a Deus. Se você começar a ler no capítulo 4, e logo do versículo 1, nós vamos verificar que a chegada daquele lar, do primeiro casal, desse filho chamado Caim, que a sua mãe dizia: alcancei do Senhor um varão, foi motivo de alegria e de regozijo. E pouco se fala do ânimo quando chegou o outro filho, o Abel. Vale salientar que a narrativa bíblica se ocupa aqui no capítulo 4 do que aconteceu pós-jardim, pós-expulsão, pós-queda, e não olha a vida no jardim, mas os acontecimentos pós-expulsão do jardim e também pós a queda. É verdade que fatos inúmeros aconteceram, que mesmo naqueles poucos versículos, das entrelinhas, existem verdades eternas, incontáveis, que não conseguimos prescrutar, a menos que sejamos iluminados pelo Espírito Santo e a revelação de Deus para com nossas vidas. Só assim podemos verdadeiramente compreender. Então, o título da lição é Abel, exemplo de caráter. Abel era um homem de caráter firme, de caráter santo e puro, apesar de que a queda havia deturpado o caráter do homem. Mesmo assim, ele era o que podemos chamar de bom caráter, porque foi um caráter que agradara a Deus, ou seja, Deus se agradou do caráter de Abel. Mas como foi esse agradar a Deus? Eu quero chamar a sua atenção para este fato interessante.
como pode esse homem ter agradado a Deus, que ele tinha, embora ele não nascesse no jardim, mas ele conhecia o jardim, sabia as delícias que havia no jardim, a vida tranquila e saudável, com a presença de Deus na viração do dia. Porque todos os fatos acontecidos no jardim, eles tomaram conhecimento. Não vamos pensar que tudo foi no estalar de dedo. Levaram décadas da criação do homem e da mulher, de vida dentro do jardim, até a sua expulsão por Deus, depois de pecarem contra o Senhor. Isto levou décadas. Alguns estudiosos chegam a pensar em algo em torno de 50 a 70 anos. Glória a Deus. Há até quem diga que quando se diz que a vida de 70 anos, alguns pensam que isso pode fazer uma alusão a um período de tempo que o homem teria vivido antes de ser expulso do jardim. Não queremos entrar no mérito do que pode ter acontecido no âmbito da família. O certo é que depois que saíram, e o relato do Gênesis, não deixa dúvida para as coisas extraordinárias que aconteceram ali e como Deus estava a operar na vida daquele povo. O versículo 1, visto que a lição começa já no versículo 8, significa que temos 7 versículos dessa narrativa que não aparece na nossa lição. E diz que depois que saíram do jardim, que foram expulsos, o homem e a mulher coabitaram. E ela concebeu e deu à luz um filho pós-queda. Caim foi pós-queda. Então disse ela: alcancei do Senhor um varão, ou alcancei um varão com o auxílio do Senhor. Reconhecia que a mão de Deus estava presente. E existem muitos comentários, muitos bons comentários e outras especulações a esse respeito, mas queremos ficar nos limites do texto bíblico. Depois diz, deu à luz seu irmão, ou seja, um outro filho, e a este o casal chamou de Abel. Ambos seguiram os ensinos dos pais. Um foi lavrador da terra e o outro foi um homem que cuidava de ovelhas, cuidava de animais. Glória a Deus. Eu quero chamar a sua atenção que ser lavrador da terra foi a primeira atividade que Deus deu ao homem. A primeira atividade que Deus deu ao homem não foi cuidar de ovelhas, foi lavrar a terra. Portanto, até aí, não podemos achar nenhuma falha, nenhuma deturpação do caráter de Caim por ter escolhido o fruto da terra. No capítulo 2 e versículo 15 do Gênesis diz: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, quando o capítulo 4 do Gênesis, versículo 2 diz:
mostra mais tarde que Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Ser lavrador foi o primeiro ofício do homem. Portanto, era algo muito sagrado do dever que Deus tinha concedido ao homem. Nada de errado nesse particular, porque alguns especulam que pelo fato dele levar das novidades do campo e o seu irmão levar um cordeiro, uma ovelha, onde ele sacrificou, e Deus se agradou por causa disso. Não foi. Deus não olha para a oferta, seja ela qual for. Deus olha para o ofertante. A qualidade do sacrifício vai depender do espírito, da condição moral, espiritual, ética, todo um processo da vida daquele que está oferecendo a Deus a sua oferta. Não é o muito nem o pouco que Deus pode aceitar ou rejeitar. Um dia, Jesus observou os homens depositando as ofertas no gasofilácio. E depositavam muito dinheiro, mas uma viúva depositou a única moeda que tinha. E ele considerou aquela a maior das ofertas, porque ela deu o que tinha e deu do seu coração para Deus. Ou seja, na oferta, o homem se entrega a Deus através da oferta. Então, aqueles rapazes foram a Deus conforme o que tinham aprendido de seus pais e levaram o que tinham de melhor. Um exercendo a função inicial antes da queda, que era era um lavrador. O primeiro ofício do homem na face da terra foi ser lavrador, para tirar o sustento da sua vida da terra. O outro, humildemente, homem simples, calado, levou a Deus, e o texto diz que atentou Deus para Abel e sua oferta. Não foi para a oferta de Abel, primeiro para Abel, depois a sua oferta, e não para Caim. Por quê? O texto diz, lá em Hebreus, que pela fé, Abel ofereceu melhor sacrifício do que Caim, dando Deus testemunho por seus dons, e por ele, mesmo depois de morto, Deus ainda fala. Esse sacrifício oferecido por ele foi a forma humilde e profunda com que ele se dirigiu, se apresentou e se prostrou diante de Deus. Acredita-se que a resposta era quando o fogo descia do céu e consumia a oferta, não o ofertante. E é provável que sobre aquele altar Deus tenha feito descer fogo e consumiu. E Caim irou-se, porque sobre o seu altar não veio fogo. Deus não aceitou e por isso ele o matou. Mas a Bíblia vai descrevendo todo esse desenrolar de fatos ao longo desses milênios, a ponto de Jesus dizer que este sangue, ainda fala, ele clama, porque da terra Deus ouviu o clamor do sangue inocente, e falou aquele homicida que foi expulso da presença de Deus e se tornou uma espécie de arqui-inimigo de Deus, porque ele tornou-se uma parelha de Satanás para fazer o que era abominável aos olhos do Eterno. Mas uma outra geração se levantou por Sete, que nós vamos ver, porque Abel tinha um caráter puro,
santo, e Caim tinha a deturpação do caráter e não aceitava o trabalhar de Deus. Assim o que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus.